Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje para a nossa 15ª aula do curso sobre vida e obra de Mao Zedong. Hoje vamos terminar de ler o livrinho vermelho. Ele era bem menorzinho, o pessoal andava com ele no bolso, né? Esse aqui é uma edição de 1980, em plena ditadura militar. Então, eu fiz uma nova leitura dele agora para preparar essas aulas e quero fazer, então, a sinopse da última parte do livro. Hoje é a terceira aula só sobre esse livro. Então, demorou 3 aulas, porque é o livro, digamos assim, mais importante, apesar de não ter sido escrito de começo, meio e fim, não é? É uma coletânea de citações do presidente Mao. Ele é o livro mais importante da obra do camarada Mao Zedong, né? Bom, eu fiz aqui o roteiro, queria pedir para vocês fazerem inscrição no meu canal e nos canais parceiros que estão aqui, Mídia Livre, Pão com Ovo, Vozes Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Caverna TV e a DCM TV e a TV 247, que elas gentilmente retransmitem esse meu curso, a quem eu agradeço muito. Bom, nós paramos no capítulo 18, hoje começo pelo capítulo 19, chamado de Heroísmo Revolucionário. Então, Mao diz que o exército popular possui um espírito indomável. O estilo dos comunistas, membros do exército, coragem, espírito de sacrifício, desapego, desprezo pela fadiga e tenacidade. São homens e mulheres incansáveis. Os mártires, devemos sempre lembrar, os mártires são nossos exemplos. Devemos reverenciá-los e guardá-los na memória. Avancemos na via traçada por eles, que foi escrita e foi aberta com sangue. Não sejamos jamais presunçosos, não sejam orgulhosos, sejam modestos e simples. Então, são orientações que valem para um período revolucionário de luta armada, pelo método guerra popular, mas isso vale para o dia a dia. Nós não podemos ser presunçosos, orgulhosos, devemos exercer a modéstia, a simplicidade, né? Vocês devem ser modelos para toda a nação chinesa. Então, ele, como é uma coletânea de textos, isso aqui é parte de um discurso que ele fez para militantes do partido, né? Nós temos moral para combater o inimigo. Nós ocuparemos o nosso lugar entre as nações. Capítulo 20, o título é Edificar o País com Diligência e Economia. A China já é um grande país socialista, mas ainda é um país muito pobre e com pouco desenvolvimento. Serão ainda necessários dezenas de anos de esforços para superarmos os nossos problemas. Lutamos contra todo tipo de esbanjamento. Veja um discurso proferido em 1957. Nós estamos aí em 2023. Quantas décadas se passaram agora que os problemas vão sendo resolvidos, né? Devemos observar o princípio da diligência em todos os domínios. Fábricas, comércios, empresas estatais e cooperativas. Em momento algum, devemos tolerar o esbanjamento. Então, você veja que ele bate na tecla do esbanjamento.
Então tem que ser comedido, não é? Econômico, modesto. Após a Revolução ser vitoriosa, então aqui é um momento em que ela ainda não tinha triunfado, devemos preservar os meios de produção, não aceitando a sua destruição. O que ele quer dizer? Ao fazer a revolução, tomaremos todas as fábricas, mas nós não destruiremos estas fábricas, estes meios de produção, porque isto passa a ser propriedade do povo e é importante que eles continuem existindo. Devemos ser econômicos em todos os aspectos. Corrupção e esbanjamento devem ser considerados crimes gravíssimos. 1934. Não é? Aqui nós estamos falando 15 anos antes do triunfo da Revolução. Combater a corrupção, já antes da Revolução, era uma prioridade do Partido Comunista Chinês. É inaceitável que um quadro que ganhe fama e prestígio, quadro do partido, se aproveite disso para auferir vantagens pessoais. Inadmissível. Não é? Então, tem que usar a modéstia. O Exército deve se abastecer de sua própria atividade. Isso decorre de, ele lista 6 aspectos. Quando ele fala abastecer de sua própria atividade, o Exército Vermelho, seus militantes, devem também participar do processo produtivo, arar terras, né, agricultáveis, produzir coisas. Né? Então, ele cita 6 vantagens disso. Melhora a relação entre soldados e oficiais. 2. Dá-se maior valor pelo trabalho da militância. 3, fortalece a disciplina. 4, melhora a relação exército com o povo. 5, tropas se queixariam menos. E o 6º, grande movimento popular para a produção. Então, aqui é 1945, 4 anos antes da Revolução, ele preocupado que os militantes, os membros do Exército, também participassem do processo produtivo. Né? Capítulo 21, apoiar-se nas suas próprias forças. Isso eu sempre falo, eu tive influência do maoísmo na minha juventude, nunca me declarei maoísta, porque somos marxista-leninista, né? Mas ele tem um pensamento com a qual eu tenho muita concordância. Nossa política se apoia em nossas próprias forças. Por certo, aceitamos a ajuda de todos os povos do mundo inteiro que luta pela sua independência e contra o imperialismo, mas não podemos depender de nenhum tipo de ajuda externa, ainda que a aceitemos. Não sei quantas ajudas vieram de fora, mas com certeza a União Soviética mandou. Mas a parte mais árdua de nossa luta, de nossa caminhada, será após a Revolução. Aqui me lembra um pensamento do camarada Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo apelido era Lenin. Ele disse uma vez: é muito fácil morrer pela Revolução, o difícil é viver para ela. Então, construir a Revolução é a coisa mais difícil. Nenhuma vitória pode ser obtida sem lutas duras, sem suor e sem sangue. Né? Agradecer aqui aos comentários do nosso amigo, camarada Wagner Campanello, um profundo estudioso do pensamento de Mao Zedong. Ele tem me ajudado mandando textos dele, artigos, né?
Devemos fazer, dizia Mao, propaganda junto ao povo sobre o progresso do mundo, sobre um futuro luminoso, que é o socialismo. Mas devemos também mostrar que poderemos ter dificuldades, recuos e contratempos. Então, estarmos preparados, porque o caminho da revolução não é um caminho linear, né? Os que veem apenas o lado radioso das coisas e não veem as dificuldades, não podem lutar com sucesso e não conseguirão cumprir à altura as tarefas do partido, né? O cara só vê o mundo bonito, limpinho, colorido, né? Mas as coisas não são assim. Os operários, camponeses e intelectuais trabalhadores é que produzem as riquezas. Veja que ele usa o termo intelectuais trabalhadores. Professores, advogados, médicos, engenheiros, né? Professores universitários. Né? Com o domínio do marxismo-leninismo, nós adotaremos atitudes para resolver todos os problemas. Aqui eu quero agradecer, aqui temos aqui uma nova membra, Denise Oliveira Barreiro. Muito obrigado. Devemos estar sempre prontos para vencer todas as dificuldades de maneira planificada. Então, daí vem aquela concepção de economia planificada que começou na União Soviética e a China adotou com os seus famosos planos quinquenais e planos decenais. 22. Método de pensamento e de trabalho. A história da humanidade é a história do contínuo desenvolvimento do reino da necessidade para o reino da liberdade. Olha só, isso aqui é mais filosofia do que política, né? Não devemos nos servir da natureza como uma arma na luta pela. Nós devemos, não é não. Nós devemos nos servir da natureza como uma arma na luta pela liberdade. As ciências sociais, aqui eu estou dentro, nos ajudam a compreender a sociedade, a transformá-la e atingir a revolução. Esse aqui é uma passagem de um texto dele de 1940, né? 9 anos antes da Revolução. A filosofia materialista dialética marxista, nem toda filosofia dialética é marxista, tem um caráter de classe. Ela serve ao proletariado. Também a prática é fundamental. A teoria tem que servir, né, à prática. Né? Sem prática, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. De quem é essa frase? Do Lenin também, né? Além de compreender as leis objetivas do mundo, a filosofia marxista indica que devemos utilizar esse conhecimento para transformar o mundo. Então, vocês vejam que ele, o tempo todo, se proclama como marxista-leninista e como adepto da filosofia do materialismo dialético. Né? Eu, quando dei o curso de Marx, vocês podem ter uma playlist no canal, eu falei da filosofia marxista e eu falei da dialética. Não vou poder entrar em detalhes agora, porque o tempo corre bastante, né? O marxismo ensina que devemos partir de fatos concretos e objetivos para
determinar nossa orientação e a nossa política. Devemos prestar atenção não só às aparências, mas à essência. Isto é um dos aspectos do pensamento dialético, que é a relação entre forma e conteúdo, aparência e essência. Não é? Fazendo só um parênteses para você não ficar sem uma compreensão, as leis da dialética são várias, né? 4. Né? Mas o mais importante é tudo se relaciona, tudo se transforma. Tudo tem uma contradição interna que existe decorrente da luta de dois contrários. Né? Tudo na natureza encerra isso. Na sociedade, na natureza, numa empresa, dentro de nós, tem lutas internas aqui entre nós. A vida e a morte estão lutando nesse momento. Não é? Por que eu estou vivo? Conceito de vivo e de morto. Não é? É porque as forças da vida são maiores que as forças da morte, porque eu estou morrendo o tempo todo. Células vão perecendo e outras vão nascendo. Vai ter um momento que vão morrer mais células do que nascer. E aí vai ter um momento que a vida cessa. Isso é uma luta interna, mas em algum momento também as coisas na natureza, os fenômenos, eles vão então acumulando e em algum momento dão um salto de qualidade. Não é? Então, isso é a filosofia. A nossa educação, infelizmente, foi uma educação totalmente idealista e metafísica. Nós não fomos preparados para raciocinar dialeticamente. Né? Bom, por isso tem relação de aparência e essência, forma e conteúdo. Né? A causa fundamental do desenvolvimento das coisas e dos fenômenos é interna. Então, isso está de acordo com Marx, Engels, Lenin. As contradições principais são as internas, são essas que levam à transformação. Tem um livro de economia, eu já devo ter lido umas 3 vezes. Toda hora eu consulto. É um debate ocorrido entre economistas famosos na década de 50 e 60. O título é Transição Histórica do Feudalismo para o Capitalismo. Entender isso, por isso que Marx estudou mais o passado do que o futuro. Ele estudou a Revolução Francesa e foi fundo nisso. Ele queria aprender com a história. Né? E o debate era que o feudalismo acabou por causa das contradições internas ou por causa das contradições externas. Que seriam as contradições externas? As caravanas que vinham, passavam por dentro deles e pagavam impostos, etc., traziam ideias diferentes. Não. Isso existia, esses problemas, essas contradições. Mas o fundamental foi interno, foi o desenvolvimento das forças produtivas do feudalismo. Foram aqueles camponeses que abandonaram o feudo, foram para as cidades e abriram manufaturas. Né? Essas contradições internas é que levaram à destruição do sistema. Mal dá um exemplo muito interessante aqui, não é? Como professor que ele sempre foi. Por exemplo, a galinha, quando põe o ovo, ela fica sobre ele, nunca quebra, né? Ela transmite calor ao ovo. Este calor faz o ovo chocar, se desenvolver e nasce um pintinho. Mas você pode jogar o calor que for em um pedaço de uma pedra, que essa pedra jamais produzirá um pintinho. Então, isso que são as contradições internas. Capítulo 23, investigação e estudo. Investigação aqui, a tradução, pode ser também usado pesquisa. Né? Diz Mal, mesmo quando realizam trabalhos práticos, devemos sempre proceder a estudos e pesquisas prévias.
não é? Por fatos, devemos entender as coisas e os fenômenos tal qual eles existem objetivamente. Estudar conscientemente as situações a partir de uma realidade concreta. Então, análise concreta da realidade concreta. Isso nós usamos sempre essa frase que está absolutamente correta. Podemos comparar uma investigação e uma pesquisa ao longo de meses, por exemplo, no caso de uma gestação de uma criança. Então, aí, depois desses longos meses de gestação, resulta, digamos assim, a solução para essas contradições internas na barriga da mãe vai acontecer. Então, compara-se, digamos, a solução para essa contradição, que é o próprio nascimento, não é? Então, deixa para trás tudo aquele mundo que acolheu durante 9 meses, mas aquilo lá já não dava mais para resolver aí o desenvolvimento da vida. Então, tinha que ir para um outro estágio. Stalin diz, né, que o Stalin tem uma questão que ele fala muito do chamado senso prático do revolucionário, né? Então, ele diz que devemos continuar com o entusiasmo revolucionário, mas com um senso prático. Então, isso é uma orientação do Stalin, né? Capítulo 24. Eliminar as concepções errôneas. A modéstia contribui para o progresso, enquanto a presunção conduz ao atraso. Então, veja que aqui são conselhos, orientações do ponto de vista da moral, né? Então, ele bate na tecla do combate à presunção e defende o comportamento e a prática da modéstia. Um trabalho duro que se nos apresenta é uma carga colocada diante de nós, para que a transportemos. Alguns podem achar as cargas mais leves, outros podem achar esta carga mais pesada, mais difícil de ser transportada, não é? Em muitas pessoas, quadros do partido, inclusive, faltam o sentido da responsabilidade com relação ao trabalho. Então, não é porque o cara é quadro, é um dirigente, mas, às vezes, com pouca responsabilidade. Os comunistas devem compreender que é indispensável subordinar as necessidades da parte ao todo. Devem sempre vincular o particular ao geral. Não é? 25. A unidade. Obrigado. Tá. Eu esqueci minha água hoje. Não façam live sem água do lado, viu? A unidade. Capítulo 25. Os comunistas devem lutar sempre pela unificação do país, a unidade do povo e de todas as suas nacionalidades. O que ele queria dizer com isso, nacionalidades?
não existe só uma nacionalidade na China, quem nasce na China não é chinês. A título de curiosidade, eu pesquisei e trouxe para vocês. Na República Popular da China hoje, são reconhecidos 56 etnias. O povo é um só, mas as etnias, né? E ainda existem 13 outras etnias que ainda não são reconhecidas. O Parlamento Nacional Chinês, isso vale também para a Rússia, vale também para a Índia. Os deputados usam fone de ouvido, né? Claro, usam fone de ouvido aqueles que não falam a língua, digamos, oficial. Na China é o mandarim, mas tem uma segunda língua falada por milhões e milhões, que é o cantonês, né? Na Rússia, a língua oficial é o russo, mas tem dialetos, tem outras línguas regionais. Então, os comunistas devem lutar pela unidade do povo, unidade do partido, unidade da nação, né? O Partido Comunista é quem tem a capacidade de unir a classe, que é o proletariado, com o povo, né? Bom, professor, mas outros partidos não têm esta capacidade? Não, não tem porque não tem esta ideologia. Eles não estão imbuídos deste projeto, não possuem esta concepção de unidade, né? E Mao, então, diz que devemos usar a fórmula unidade, crítica e unidade. Então, você tem uma unidade, mas em algum momento você desenvolve a crítica. Depois volta à unidade. Capítulo 26. A disciplina. No seio do povo, a democracia é correlativa ao centralismo. Não, desculpe. A democracia correlativa ao centralismo é a liberdade, e a liberdade é correlativa à disciplina. Então, democracia relacionando com centralismo, onde a minoria se subordina à maioria, e a liberdade é relacionada com a disciplina. Você é livre, mas tem que ter disciplina. Você também é livre para ter sua opinião, mas formada a maioria, tomada a decisão, você subordina, né? As regras no Partido Comunista são claras. Ele levanta 4. Todos os membros se subordinam à organização. Ô, cafezinho, obrigado, amor. Segundo, já até falei, né? A minoria se subordina à maioria. Terceiro, escalões inferiores se subordinam aos escalões superiores. E quarto, todos se subordinam ao Comitê Central do partido. Veja, o partido encarado como uma organização revolucionária de classe, cujo objetivo é transformar a sociedade e construir uma nova, enterrar um sistema capitalista e construir um novo, né? Se você não faz isso com um exército, e a militância comunista funciona como se fosse um exército disciplinado, né? Então é isso. Dentro do seu nível de participação, você subordina a maioria. O organismo que você participa se subordina ao organismo superior. E todo mundo se subordina a uma orientação nacional centralizada. Assim funcionam os partidos comunistas, que são democráticos, que praticam democracia. Debate-se internamente e vota-se, decide-se coletivamente, né? Mao lista 3 regras de disciplina. Obedecer ordens de todas as ações. Não tomar das massas sequer uma agulha. E terceiro,
entregar às autoridades tudo o que for capturado. Então, ninguém pode ficar com absolutamente nada daquelas conquistas de territórios, etc. Nada pode ser. Se pertence ao povo, nenhuma agulha pode ser tomada. Se era propriedade da burguesia, né, da cidade, etc., tudo que for apropriado tem que passar para as autoridades. Mal dá nesse capítulo da disciplina, ele dá 8 recomendações. Falar educadamente e polidamente. Será que praticamos isso todos os dias? Comprar e vender com honestidade. Devolver tudo que for tomado emprestado. 4. Indenizar por todos os prejuízos. Se você causou um prejuízo a um amigo, um parente, a um vizinho, você tem que ressarcir o prejuízo. Aqui eu acho que eu não anotei todos. É o capítulo 26. Só um minutinho. Eu pulei aqui. Capítulo 26. Da disciplina. Aqui, eu pulei aqui, ó. Então, 5. Não bater nem insultar as populações. 6. Não causar prejuízos às plantações. 7. Não tomar liberdades com as mulheres. E 8. Não maltratar prisioneiros. Esse documento é de 1947, 2 anos antes da Revolução, e o título do documento é Instruções do Quartel-General do Exército Popular de Libertação da China sobre a nova proclamação das 3 grandes regras de disciplina e 8 recomendações. Então, estas são as 8 recomendações. Tem uma lógica, uma coerência moral, mas uma moral revolucionária. 27. Crítica e autocrítica. Não tememos a crítica, pois somos marxistas. A verdade está ao nosso lado, pelo menos daqueles que praticam o marxismo, né? Materialistas nunca têm medo, né? A prática da autocrítica é uma das grandes marcas que distingue o nosso partido dos demais partidos. É frequente dentro do partido que exista sempre um debate e trava-se uma luta de ideias. Eu sou militante comunista há quase 50 anos. Os estatutos de um partido comunista, isso é no mundo inteiro. Crítica, fazer crítica, não está no capítulo direitos, está no capítulo deveres. Portanto, você tem obrigação de fazer a crítica quando você está vendo um erro sendo cometido. A omissão, seja lá o motivo, por medo, né,
É um grave erro. Né? Mas, evidente, debate-se esse assunto, tomada uma decisão, todos encaminham a decisão tomada por maioria ou por unanimidade. Assim funciona. A luta ideológica é a que atinge a unidade interna no partido. Então, a luta não gera divisão, a luta gera a unidade no partido. Né? Porque fortalece. Outro dia eu fui numa clínica, na parede estava escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Não sei que passagem que é do Velho Testamento. Aí eu falei com a moça, uma das que me atendeu, eu falei assim: o que me fortalece é a leitura de livro. Ela não entendeu bem. Né? Enfim, a crítica interna serve para fortalecer a organização. É bom criticar. O crescimento se dá de forma coletiva, no debate das ideias. Porque a origem do termo dialética, né, é debate. Lá de os pré-socráticos, depois veio Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Diálogos, né? Você tem uma ideia, uma tese, o outro tem uma antitese, este confronto pode surgir uma síntese. Por isso que o debate fortalece. Eu sempre falei, em todas as instâncias que eu participei na vida, e mesmo não só dentro de partido, mas entre sindicatos, eu fui sindicalista, eu gosto de reunião. Bom, teve uma época, coisa de 30 anos passados, né? Eu era mais jovem, né? Quando tinha assim um feriado emendado, eu propunha uma reunião já no sábado, domingo, assim, né? Aí o pessoal brincava: bom, você é um assassino de feriado, né? Mas por que eu gosto de reunião? Eu e outros, não sou só eu, porque na reunião me fortaleço. Eu sorvo, né, o conteúdo, eu vejo os aspectos de outras falas e introjeto isso e vejo aonde eu estou errado. Então eu mudo, às vezes, de opinião no meio da reunião. Né? Servimos ao povo e não temos medo de ver apontados as críticas em nossas falhas. Você olha assim uma prefeitura, um governo do estado burguês, etc. Tal, não tem nada a ver, né? Capítulo 28. Os comunistas. Devemos ser abertos e francos, leais e ativos. Colocamos os interesses da revolução acima das nossas próprias vidas. E subordinamos os interesses pessoais aos interesses da revolução. Quem é que faz isso hoje? Me fala. Todos os camaradas devem compreender que o critério maior para julgar nossas palavras e atos, no caso dos comunistas, é saber se eles se conformam com os altos interesses da maioria do povo, né? Conformam no sentido de estar de acordo, eles estão ao lado dos interesses da maioria ou não. Este é um verdadeiro comunista. Em nenhum momento e nenhuma circunstância um comunista deve colocar os interesses pessoais em primeiro plano. Os comunistas devem estar sempre prontos para persistir com a verdade.
olhando assim, olhando nossa realidade hoje, a gente fala assim, pô, essa turma aqui era uma turma de super-homens, né? E super-mulheres, né? Super seres humanos. Impressionante. 29 quadros. Já estamos quase terminando, são 33 capítulos. Esse é um livro bem complexo, né? Quando transformar esses roteiros aqui em capítulos do futuro livro, que é o último da série, né? Coleção para principiantes, esse vai ser, depois do capítulo introdutório de biografia, esse vai ser, na parte do pensamento, o capítulo mais longo, né? Ele demandou aí 3 horas de 3 aulas, né? Quadros. O que são quadros? Nos partidos comunistas, nós temos 3 níveis. Né? Você tem, nos partidos comunistas legalizados, né? Você tem o filiado, você é um simples filiado. Não é pouca coisa você assinar uma ficha que tem o símbolo foice e o martelo na ficha e tem o nome comunista no nome. Então, só o ato de filiar já é uma decisão avançada. Mas se não pode exigir muito do simples filiado. Às vezes, não temos nem certeza se eles votam com as orientações do partido, com os candidatos do partido, etc. Mas um segundo estágio é aquele que é mais do que o filiado. Nós chamamos de militante. Ele já tem um grau de dedicação, ele vai em uma reunião, uma ou mais, né? Ele tem vínculo com uma estrutura do partido, que chama-se organização de base, antigamente chamava-se de célula, e ele contribui financeiramente para sustentar o partido, né? Ele debate os documentos, acata as resoluções, encaminha. Esse é o militante. E o terceiro nível é o quadro do partido, que pode ser um quadro dirigente ou só um quadro teórico, não é um quadro que dirige a organização. Esses quadros estão em outro patamar, já fizeram muitos cursos. É difícil você ter um quadro formado, bem completo, já convicto da ideologia marxista-leninista, que seja um quadro jovem, né? 30 anos, sei lá, daí para mais. Então, ele vai se tornando, então, um quadro. Bom, diz Mao, devemos educar e formar dezenas de milhões de continuadores da causa revolucionária do proletariado. Os quadros devem ser a prioridade do partido, devemos formá-los. Eles são determinantes para a aplicação da linha justa do partido. O quadro deve ter, ele põe então 6 características. Se ele tem o domínio da linha do partido, essa é a primeira. Segundo, tem que ter disciplina. Terceiro, tem que ter ligações com as massas. 4, deve conseguir orientar-se por si próprio. Então, na hipótese de você não ter contato com a direção, não pode ficar perdido, você tem que saber o que você vai fazer. Né? Quinto, deve ser ativo e tenaz. E sexto, deve ser um desinteressado, desprendido. Né? 30, jovens. O mundo pertence aos jovens. A vocês pertence o futuro da China. Isto é uma frase tirada de uma palestra, de uma conversa que ele teve com estudantes chineses que estudavam em Moscou, exatamente no dia 17 de novembro de 1957. Eu tinha quase um aninho de vida. O critério decisivo para avaliar se um jovem é revolucionário é se ele tem ligações com as grandes massas. Né?
Capítulo 31, Mulheres. Aqui eu anotei literalmente o trecho que eu quero que vocês entendam e vou ler devagarinho. Na China, os homens estão geralmente sujeitos a 3 sistemas de autoridade. Autoridade do clã, autoridade política e autoridade religiosa. Nós estamos falando de uma China antes da Revolução. Com respeito às mulheres, além de estarem submetidas a esses 3 sistemas de autoridade, elas encontram-se ainda sujeitas aos homens, entre parênteses, autoridades do marido. Não é? Essas 4 formas de autoridade, política, clânica, religiosa e marital, encarnam o conjunto da ideologia e sistema feudal patriarcal e constituem as 4 cordas grossas que amarram o povo chinês, em especial os camponeses. Isto é um atraso, né? Mas, acima, descreveu-se já como os camponeses derrubaram no campo a autoridade política dos senhores das terras, a qual constitui a espinha dorsal de todos os outros sistemas de autoridade. Então, eu destaquei este trecho que eu achei fundamental. Isso aqui é uma visão mais sociológica do que filosófica. Ele explica a opressão, né, que exerce sobre as pessoas em geral, e na mulher tem uma 4ª opressão. Né? 32. Cultura e arte. No mundo capitalista, toda cultura e arte pertencem às classes dominantes. Não existe arte pela arte. A arte jamais está acima das classes sociais. Né? Nossa literatura, que é uma arte que deve servir às grandes massas populares, aos camponeses e aos operários. Elas devem engajar-se na revolução. Aqui é um assunto polêmico, que esse debate houve na União Soviética, lá chamou-se de realismo socialista. Eu sou fã ardoroso do realismo socialista, escrevi artigos sobre isso. Isso, quando eu falo, estou falando de 40 anos atrás. O Estado não pode financiar a arte que não seja uma arte que eleve a consciência política do povo. Também não pode proibir. O cara quer fazer uma pintura cheia de rabisco, etc., e achar que isso é arte, ele faça. Né? A arte patrocinada pelo Estado, ela tem que ajudar um projeto de elevação da consciência política das massas. E na União Soviética chamou-se de realismo socialista. Né? Não sei se vocês, imagino que vocês gostem de ler, e dentro da leitura, você deve ler bastante livro de literatura. Literatura é uma coisa maravilhosa. O escritor é um sociólogo, é um filósofo, é um historiador. Né? Então, eu li quase toda a obra do Jorge Amado, mas os livros que eu mais gosto são os livros dele que foram escritos com a ajuda do partido, quando ele era do Partido Comunista do Brasil. Né? Ele chegou a ser deputado federal pela Bahia. E marcou muito a minha juventude, 77. Eu tinha 4 anos, não, 2 anos que eu era comunista, entrei em 75. Eu li Os Subterrâneos da Liberdade. É uma trilogia, me marcou muito isso. Né? O primeiro tempo é Áspero, o primeiro volume, Ásperos Tempos, Agonia da Noite, e o terceiro, Luz do Túnel. É um livro
totalmente na linha do realismo socialista. É um livro que fala da luta dos comunistas, fala do partido, quando Getúlio, o comandante Filinto Miller, perseguiu, prendeu, matou comunistas. Então, nossa, eu sofria, eu lia, o olho mareja quando aquele livro lá é o que há. Mas está cheio de livros assim no mundo, livros engajados, né? Até o amante de Lady Chatterley, acho que é esse o nome, tem lá uma passagenzinha, né, que o marido dela, que era paralítico, estava conversando com outras pessoas, ela prestando atenção, porque ela não é muito participante, porque o patriarcalismo não permitia, mas ele menciona de aspectos socialistas, de partido na Europa, movimentos e tal. Então, tem pitadas, né? Então, isto é a opinião dele sobre cultura e arte. E o último capítulo, 33, é intitulado Estudo. Estudo. Temos que saber aprender e estudar sempre. Nossas ideias devem ter relação com a realidade concreta. Não basta destruir o velho mundo, temos que construir o novo. Devemos evitar o dogmatismo, o preconceito, devemos assimilar com disciplina tudo que pode servir à revolução. Então, o estudo sistemático, disciplinado, individual, tem o estudo coletivo, que você vai numa aula, num curso do partido, né? Tem, mas o aprendizado se dá no estudo individual, com papel e caneta na mão, anotando. Todas essas 14 páginas manuscritas, elas entraram no meu cérebro e ficaram gravadas no chamado disco rígido. Não tem um computador? 4G da TIM não funciona, diz o Danilo. Tem que privatizar essa porcaria. Quando chegar em casa, assisto toda a aula. Eles dizem que privatizando as coisas melhoram, né? Pessoal, eu dou a aula por encerrada. Semana que vem eu estou pensando em falar de maoísmo no Brasil, salvo algum outro aspecto da obra do pensamento de Mao Zedong que eu tenha pulado, mas eu considero que consegui cumprir aí essa tarefa. Bem, eu queria falar agora para vocês, rapidinho, eu, domingo agora, fiz um programa de 1h15, eu comecei a estudar semana passada mulheres filósofas na Antiguidade Clássica. Quando eu falo Antiguidade Clássica, nós estamos dizendo o quê? Estamos dizendo Grécia Antiga, né? 500 anos antes da era atual, né? Aí fui puxa uma, puxa outra aqui e ali, mas fala o nome de uma filósofa, filosofar. Fala o nome. Nós não conhecemos. Nós não sabemos. Elas foram invisibilizadas, foram apagadas. Seus escritos, e houve várias filósofas, eu pesquisei 20, nós não somos capazes de falar o nome de uma. Ah, professor, tem a Hipátia de Alexandria. Essa ficou um pouco mais famosa porque teve uma morte trágica e fizeram até um filme dela, né? Que chama-se Ágora de Alexandria. É o nome que deram no filme no Brasil, né? Daquele diretor espanhol Alejandro Menábar, ou Menabar, né? Menábar. Gostei do filme com a Raquel Weisz, mas já tinha assistido, ele é de 2009. Mas fala outro nome. E não deixaram nada escrito, não. Sabe por quê? Deixaram. Só que eles não publicaram os livros dela. Na verdade, na época não eram livros, né? As pessoas escreviam em papiros ou pele de animal tratada, né? Mas isso aí se perde depois de um certo tempo. Alguém tem que fazer cópia, cópia de cópia de cópia. Não pensa que esses textos do Novo Testamento não tem um original mais. Mas
Tem 5.600 cópias preservadas. É cópia de cópia de cópia de cópia. Para você não ficar assim, pô, mas é cópia de cópia, não vale nada. Então, a República de Platão tem 60 cópias. Então, não entre nessa linha de contestar os evangelhos, porque é cópia de cópia de cópia, porque o original de República de Platão também não existe, Política de Aristóteles também não existe, né? Ô, meu amigo Paulo Bretas, obrigado aí pela contribuição, né? Bem, então, no caso dessas mulheres, elas escreveram, elas davam aula na academia de Platão, no liceu de Aristóteles, né? Mas por que não preservaram? Porque ninguém copiava. E como é que eu vou dar um curso falando do pensamento delas se elas não deixaram nada? Sabe como é? Nós sabemos o pensamento delas sobre o que filósofos da época escreveram sobre elas. Então, veja a influência que elas tiveram na época, a ponto de esses caras escreverem como elas pensavam. E olha, é uma tristeza que fizeram com essas mulheres. Você pesquisa aí nesse mundo maravilhoso desse banco de dados que é a internet, tem várias dessas 20 que eu vou abordar no curso, que não tem o local e o ano do nascimento. Não é a data, dia e mês, o ano. E as que tem apenas o século. Século VI antes da era atual. Mas ninguém sabe. Século VI começou no ano... século VI, porque lá a contagem é ao contrário, né? Século VI começou em 599 até 500, né? Antes da era atual. Mas esses 99 anos, esses 100 anos, qual foi o ano que ela nasceu? Ninguém sabe. Isso quando tem. Se não me engano, dessas 20, só tem duas que tem o ano, mas não tem o dia e o mês. E no caso da Hipátia, tem o dia, mês e ano, até por coincidência, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, do ano 415 da era atual, onde ela foi brutalmente assassinada porque tinha se recusado a se converter ao cristianismo. Já era Império Romano, decadente, mas era, né? Bem, eu convido vocês a acompanharem o curso. Não sei se eu consigo aqui colocar na tela o card, mas se você está na minha lista de transmissão de informações circulares, você recebe, né? Então, se você não está, você pode me mandar um zap também, né? Manda um oi com seu nome e todos os domingos às 19 horas neste canal da Geopolítica, vou ver com os outros canais parceiros se eles querem transmitir. A primeira aula introdutória foi domingo passado, mas já está lá no meu canal. Vou criar uma playlist. O curso é Filósofas da Antiguidade. Só isso. Semana que vem, começo com a primeira, Temistocleia, mais ou menos 600 anos da nossa era, não tem a data certa do seu nascimento. Era isso por hoje. Agradeço a amiga que entrou e aos dois companheiros que entrou de membro e aos dois companheiros que fizeram doações. Desejo um bom resto de semana para vocês. E aqui nós só nos encontramos no domingo, no que vai ser então já a segunda aula do curso. Obrigado, tudo de bom. Beijo para vocês. Tchau.